Investigador de polícia do Rio de Janeiro há mais de 30 anos, professor da Escola de Formação de Policiais, escritor com livros de grande impacto sobre a atividade dos policiais no Rio e no Brasil. Este é Daniel Gomes, o homem que investigou o caso Tim Lopes, jornalista da Rede Globo, que foi assassinado por traficantes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Em novo livro intitulado Manual de Homicídio, ele traz revelações impactantes sobre o crime, sobre o comportamento da principal emissora de televisão do país, a Rede Globo, e assinala com ênfase: a Globo foi responsável pela morte de Tim Lopes. Então aí que está o segredo. E no dia era jogo da Copa do Mundo. Eu vou até narrar aqui: o motorista da Globo deixou o Tim Lopes às 8 horas na beira da favela e ele saiu caminhando a pé pela Rua do Cajá, para o local denominado Boca de Fumo, e falou com ele: você me pega 10 horas da noite na saída da Rua do Cajá. O jornalista foi brutalmente assassinado pelo traficante Elias Maluco ao filmar uma feira de drogas que se realizava no Morro do Alemão. Lopes disse que tinha recebido denúncias de moradores questionando o possível envolvimento de menores. No momento da filmagem, seu disfarce foi descoberto pelos assaltantes, pelos traficantes. Ele então foi alvejado, colocado na mala de um carro e levado para o esconderijo dos meliantes, onde foi retalhado ainda vivo e queimado entre pneus. Essa é uma forma de execução usada pelos traficantes para mandar um recado aos pretensos delatores ou denunciantes. Na conclusão do inquérito, o inspetor Daniel Gomes escreveu que o jornalista Tim Lopes teria se exposto excessivamente, tornando-se alvo fácil para os marginais. Segundo ele, no afã de tentar obter melhores imagens dos traficantes, Tim se colocou muito perto do perigo, fato que ocasionou sua detenção e morte. A Globo também destacou o fato de que, no inquérito, o inspetor que assina o documento relatou que o jornalista teria recebido denúncias de menores em bailes funk. No entanto, as únicas imagens existentes mostram apenas atividades dos traficantes na feira de drogas. O inspetor observou ainda que Tim Lopes tivera sua imagem excessivamente veiculada por conta de um prêmio ESSO de jornalismo que havia recebido poucos dias atrás. Houve matéria no Jornal Nacional e outros noticiários da emissora, bem como em jornais impressos e revistas, todos destacando a imagem de Tim Lopes. Com isso, ele teria sido reconhecido pelos traficantes. Conseguimos fazer o DNA, conseguimos fazer o sepultamento dele, porque a sociedade clamava pelo sepultamento de Tim Lopes. Sou amigo até do filho do Tim Lopes, o Bruno Lopes, que me pediu, poxa, a Rede Globo fez um filme, eu falo 7 minutos nesse filme, né? E porque é o único para contar a história vivo que participou, o doutor Sérgio Falante faleceu. E eu estou vivo aqui para contar essa história. Fui elogiado pela juíza da primeira vara criminal, né, doutora Luciana de Pamplona Kerr. Tem aí o ofício que ela fez, ela me chamou lá e falou: o senhor não merece ser punido, o senhor merece ser elogiado. O que fizeram com o senhor foi uma covardia. O relatório diz que o Tim Lopes jamais deveria se dirigir ao local para fazer imagem de traficante fortemente armado depois de ter sido agraciado com o prêmio ESSO, ter sua figura publicamente divulgada. E certamente ele, no afã de colher uma melhor imagem dos traficantes, se aproximou muito perto do perigo, não vislumbrando a diferença da emoção para a razão. Fato que ocasionou sua detenção e morte. No livro recentemente publicado, o inspetor relata que sofreu muito com os ataques da Rede Globo e que nunca fez qualquer tipo de agressão contra a memória da vítima. Segundo ele, a Globo foi a grande responsável por tudo, porque ignorou o risco submetido ao repórter investigativo numa matéria que implicava proximidade excessiva com criminosos de altíssima periculosidade. Influenciada pela Globo, a própria governadora Benedita da Silva divulgou nota contra o policial. Daniel Gomes afirma que o jornalista deveria se encontrar com o motorista da Globo por volta de 22 horas de domingo, 2 de junho de 2002. Ele imediatamente comunicou à direção de jornalismo da emissora que Tim não havia aparecido no local e horário marcados. O jornalista foi assassinado nas primeiras horas da madrugada de 3 de junho. Significa dizer que a empresa teve pelo menos 2 horas para tomar as primeiras providências, acionar a polícia, estimular uma reação que pudesse inibir os bandidos do ato delituoso pretendido. No Shopping Penha, ali era programada a câmera, porque o Tim Lopes não tinha conhecimento técnico. E ali ele virava a câmera para o operador e dizia: tá bem instalada? Tá, pode ir agora. Ele saía com a câmera ligada, caminhava em direção à favela. O motorista deixava ele e às 10 horas o motorista chegou na porta da favela e esperou o Tim Lopes até a meia-noite.
Como o Tim Lopes não saiu, ele retornou à Rede Globo. Procurou a produção da Globo e disse, o Tim Lopes não saiu até agora da favela. E alguém disse, Tim Lopes saiu, tá tomando uma cerveja com os amigos aí, rapaz. Esquenta a cabeça não, daqui a pouco ele aparece aí. E no outro dia, 11 horas da manhã, chega na 22DP um advogado e um motorista comunicando o desaparecimento. Às 11h45, nós já estamos no alto da Vila Cruzeiro, com a doutora Alice, delegada de polícia, que era plantonista na época da 22DP, grande doutora Alice, o Fábio Neira e um comando da 22, e nós conseguimos coletar os primeiros indícios que alguém tinha sido capturado ali, um repórter, tinha sido morto e tinha tido seu corpo carbonizado. Tim Lopes foi morto pelo traficante Elias Maluco e pelos seus comparsas, Boizinho, Ratinho e André Capeta. Após o crime, houve grande comoção social, o que resultou no desvendamento em poucos dias, bem como na captura dos principais implicados, posteriormente condenados pelo bárbaro crime. O camarada que foi preso na Vila Cruzeiro, conseguimos ouvi-lo e eu consegui negociar com esse camarada o argumento de que se a gente conseguisse colocá-lo em liberdade, se ele teria como descobrir onde Tim Lopes. Ele falou, eu tenho como entrar na favela e saber onde ele foi sepultado. E dias depois esse camarada divulgou que na Pedra do Sapo era o local e o bombeiro foi convocado. E a perita Graça, quero ligar o nome da perita Graça, uma outra perita também, show de bola, mano. Ela no local, tem fotos aí do jornal Globo, ela agachada, e ali nós encontramos o crucifixo do Tim Lopes, a placa de identificação da filmadora da Rede Globo, e ali, através do DNA, um dos ossos conseguiu confirmar a identidade do Tim Lopes, né? Eu encontrei uma vez até com a Leda Nagli, aqui perto da chefia de polícia, ela saía da TVE, e ela se aproximou de mim e falou, o senhor quando falar no Tim Lopes, dobre sua língua. Eu falei, Leda Nagli, quem era Tim Lopes? Falou, o maior repórter do Brasil. Eu falei, por que a Rede Globo nunca mandou ele entregar o prêmio Oscar nos Estados Unidos? Leda Nagli, o Tim Lopes era a bucha de canhão da Rede Globo. Ele fazia reportagem da prostituição aqui no Mangue. Ele entrou num caminhão para dar propina a policial rodoviário na época, para provar que havia propina nas estradas, ou seja, ele só fazia matéria perigosa que só sobrevivia através disso. O livro de Daniel Gomes pode ser adquirido em livrarias e através do site professordanielgomes.com.br. Num país marcado pela pressão violenta contra jornalistas, o caso Tim Lopes ganhou notoriedade ainda pela maneira como encarado pela própria sociedade. Parece que a maioria odeia os profissionais de imprensa, seja por questões políticas, ideológicas ou simplesmente por não entender a importância do trabalho que realizamos. Nesse caso, quando se condena a atuação de um jornalista, estamos condenando também a liberdade de imprensa e de expressão, que não pode ser tratada apenas como retórica nos palanques políticos e nas comissões especializadas. É preciso que se conheça o trabalho da imprensa para que se possa valorizar o esforço do jornalista para levar a notícia até cada cidadão. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Peço ainda que recomende para amigos, familiares e admiradores. Obrigado pela audiência e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.